Esses dias no meu Instagram bombou essas duas fotos aqui. E aí muita gente veio me perguntar como que era ser esposa de um militar. Vou te contar. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vim contar pra vocês um pouco como que é ser esposa de um militar, na verdade, no meu caso, ex-militar, né? Como que é, como que funciona, né? Que jeito que é, qual que é a personalidade, como que eu lido. Vamos lá. Vou explicar tudo pra vocês certinho. Bom, então a primeira coisa que eu já queria comentar com vocês, assim, é que meu esposo, ele não é militar mais, ele foi, mas foi temporário. Então ele ficou 8 anos no exército, né, ele passou por esses 8 anos da carreira militar dele, e ele só não continuou porque para ser de carreira, né, acho que todo mundo conhece um pouquinho dessa parte militar, deve saber que para ser um militar de carreira, geralmente não fica, né, na mesma cidade. Os militares, eles ficam indo de acordo com o que o exército manda eles, né? Então, se de repente mandasse eles lá pro norte do país ou lá pro sul, a gente é de Minas, tá? Então, pra quem é novo aqui, eu sou do sul de Minas Gerais, nós moramos aqui no sul de Minas. Então, pra gente ficar, assim, ele priorizou muito, né? Nós priorizamos, mas, assim, eu dava total apoio se ele quisesse continuar. Eu falava pra ele quando a gente tava namorando, né? Se ele queria continuar e tal. Mas, assim, o que ele deixou bem claro pra mim, assim, que ele queria priorizar mesmo a família. Então, ele já tava pensando nos nossos futuros filhos e tudo mais. E aí, ele não queria ficar nessa de ficar viajando muito, né? Porque acho que a cada 2 anos que o militar, ele tem que mudar, né? Às vezes, quando o exército manda trocar de cidade e tal. Então, por esse motivo, ele saiu do exército. Mas como que é, né? Como que foi? Porque muda muito na vida do homem, né? Eu não conheci o André antes da carreira militar. Eu conheci ele já tava no exército, né? E aí, dentro, né, do nosso relacionamento, eu percebi que ele sempre foi muito assim, muito forte naquilo que ele fala, né? Então, realmente, que o pessoal fala, ah, o militar, ele é forte, ele é aquilo. Ele não é bruto comigo, essas coisas, né? Mas ele tem uma personalidade forte. Acho que isso já é dele mesmo, mas quando o homem, ele entra na carreira militar, ele já fica uma pessoa, assim, mais, como eu posso dizer? Mais séria, mais responsável, sabe? Então, ele é uma pessoa mais regrada, né? Ele gosta de seguir os horários certinho, não se atrasa pra nada. Se atrasa e fica bravo. Então, gosta de seguir os horários certinho, né? Se ele falou que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer aquilo. E ele é daquele tipo de homem, assim, que se eu falar pra ele, você pode pegar uma cortina pra mim que tá ali no varal, ele vai sair e vai lá naquele minuto que eu falei, sabe? Às vezes, ele é mais desesperado nesse sentido, mas ao mesmo tempo, isso pode ser bom para um lado e às vezes atrapalha um pouquinho. Mas eu acho, na minha concepção, eu acho isso melhor. Por quê? Eu conheço muita gente que fala pra mim que, eu peço as coisas pro meu marido, fica lá empacado, não faz e tal. E assim, tem alguns momentos, acho que a gente, todo mundo é assim, né? Às vezes a gente não quer fazer a coisa e fica lá parado, chocando aquilo, naquele momento. Mas quando a pessoa já tem isso de querer fazer com mais agilidade, isso é muito bom. Isso é bom pra ela e é bom pra quem precisa daquele favor também, né? Então eu dei só um exemplo. Mas quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele também é muito determinado nesse sentido. Eu acho que isso já vem muito da pessoa que já escolhe ficar na carreira militar, né? Já é mais determinado mesmo. E já tem essa personalidade mais forte, né? Então isso eu vejo muito no André. Outro ponto muito importante também que eu percebi, mas isso eu não vou generalizar e falar que é só pra quem fez lá, quem foi do exército, quem foi soldado, sei lá. Enfim, o André ele saiu como cabo do exército, né? Mas assim, uma coisa que eu percebo muito na forma dele agir é nos serviços domésticos, né? Eu já escutei muitos casos, inclusive eu tenho muitas amigas que falam que o homem não ajuda a fazer nada em casa. E isso acaba sendo muito triste, porque se a casa é dos dois, então os dois têm que trabalhar, né? E essa é a minha percepção. Não tô falando de nada aqui. Mas assim, é claro que o homem, ele é o provedor, então ele vai trabalhar fora para prover em casa. E a mulher, ela tem mais essa dinâmica de estar mais ali em casa, de cuidar do lar, de cuidar da família, né? De manter a casa limpinha e tudo mais. Não, mas eu acabei de falar, né? Não é questão de generalizar. Isso é só o que realmente é a função do homem e da mulher. Enfim, né? Essa é a minha concepção como uma mulher
católica, da minha religião e assim, da minha concepção de vida, daquilo que eu vivo e daquilo que a gente imagina e daquilo que a gente tenta fazer, né? Mas é importante ter ajuda, é importante que os dois façam ali, que os dois tenham esse cuidado com a própria casa, porque a gente, por exemplo, nós estamos juntos há 7 anos, e desses 7 anos, 4 a gente tava namorando, né? A gente namorou por 3 anos e pouco, ficamos noivos e aí 1 ano e meio depois a gente casou. Juntando tudo, são 7 anos com a mesma pessoa. 7 anos sonhando com o que a gente ia montar, o que a gente ia construir de casa, de família, montando enxoval, tudo. Então, se a gente sonhou junto com aquilo, então vamos viver junto aquilo, né? Isso é muito importante. Então, não adianta nada eu fazer sozinha ou ele fazer sozinho, né? É muito legal ter essa ajuda, né? E não é assim pra fazer tudo, mas o que puder contribuir, lavar uma louça, ajudar a lavar um quintal, alguma coisa que puder, que a pessoa quiser fazer, né? Eu acho isso muito bacana. E isso ele fala pra mim que ele sempre, que ele não ajudava muito a mãe dele em casa, não. Ele fala que ele pegou muito essa vontade de querer ajudar no quartel, dentro do exército. Então, às vezes a gente julga muito, né? Ah, vai pro quartel, vai ficar, né? Vai ficar uma pessoa bruta, brava, não sei o que. Gente, eu acredito na outra versão dessa história, né? Eu acredito que possa ajudar muito os homens, os rapazes, né? A quererem ser uma pessoa melhor. Então, ele fala pra mim que ele melhorou muito entrando pro quartel. Não, ele seguiu o lado melhor da coisa, né? Isso melhorou muito. Ele sempre falou isso pra mim. Os vizinhos meus estão ajudando muito. Então, ele melhorou muito. Isso ele comenta muito e a gente percebe também, né? Pelo que ele conta, como que ele era antes e no que ele, na forma dele agir hoje. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz um vídeo bem rapidinho, só pra esclarecer algumas coisas, algumas curiosidades. Que um monte de gente ficou perguntando pra mim lá no Instagram. Então, pra quem não me segue lá, segue aqui. Vou deixar pra vocês acompanharem um pouco do que eu comento por lá também, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!